Olá! Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, até o início deste mês, os casos de síndrome respiratória aguda grave registrados aqui no estado aumentaram 500% em comparação com o mesmo período do ano passado. É importante destacar que a síndrome respiratória aguda grave não é necessariamente uma consequência da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Ela pode ser uma consequência de outras doenças causadas por outros vírus e até por bactérias. Mas o Ministério da Saúde considera todos os casos da síndrome como suspeitos de Covid-19 porque os sintomas são bem parecidos. De acordo com a infectologista Carolina Ali, esse aumento nos registros da síndrome pode estar relacionado a uma mudança no comportamento das equipes de saúde que passaram a ficar mais vigilantes na notificação da síndrome. Veja o que ela falou sobre o assunto na terceira parte da nossa entrevista. Professora, de acordo com o portal da Transparência dos Cartórios, houve um aumento no registro de mortes por síndrome respiratória aguda grave, um aumento de mais de 1000% em todo o país. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa síndrome. Ela não é necessariamente uma consequência da Covid-19, mas esse número tão alto de mortes provocadas pela síndrome respiratória aguda grave pode ter alguma relação com a Covid-19? A gente utiliza o termo síndrome para se referir a um conjunto de sinais e sintomas que geralmente acontecem juntos, tá? Então, dentro de uma síndrome, eu tenho vários possíveis diagnósticos, certo? A gente utiliza muito esse termo síndrome quando eu não consigo chegar num diagnóstico preciso, ou quando às vezes eu nem preciso chegar num diagnóstico preciso, tratar a síndrome é mais importante do que tratar a doença, tá? Então, a síndrome, vamos falar primeiro da síndrome gripal. A síndrome gripal, ela é um termo muito amplo, que inclui vários sinais e sintomas que são muito corriqueiros, né? Então, um indivíduo com tosse, com coriza, com dor de garganta, na presença ou na ausência de febre, né? E desde que não haja nenhum outro diagnóstico mais provável, ele se enquadra num quadro de síndrome gripal, tá? E síndrome respiratória aguda grave também é a mesma forma. Toda vez que eu tenho uma síndrome gripal e eu tenho algum sinal de gravidade, falta de ar, dificuldade para respirar, dor no peito, uma frequência respiratória aumentada, ele automaticamente se enquadra na definição de síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, nesse momento, tem se falado muito da questão da subnotificação, né, da Covid, que, na verdade, a questão da subnotificação sempre existiu, mas existe também um outro movimento, que é a hipervigilância com relação à síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave sempre foi de notificação compulsória, né, principalmente desde 2009, quando nós tivemos a epidemia de H1N1. De notificação compulsória seria o quê? As doenças de notificação compulsória são aquelas doenças que elas têm que ser comunicadas ao município e ao estado, né, às secretarias de vigilância em saúde, porque elas precisam ser monitoradas. Então, existe uma lista, né, existe uma lista brasileira, existe uma lista do estado, e o município pode fazer também a sua lista, ele pode ampliar essa lista das doenças que os profissionais de saúde são obrigados a notificar. Isso acontece através do preenchimento de uma ficha, essa ficha é rotineiramente encaminhada para as vigilâncias epidemiológicas municipais, né, e isso que geram os dados para construir esses boletins que a gente toma conhecimento, certo? Então, a questão da síndrome respiratória aguda grave, nós estamos hipervigilantes, né? Talvez uma mesma situação que há um ano atrás, mesmo se enquadrando nessa definição, a gente se esquecesse de notificar, nós estamos notificando agora, tá? Então, esse diagnóstico, né, sindrômico, ele é muito amplo. Nós temos, por exemplo, um paciente, uma pneumonia bacteriana típica, né,
ela pode se enquadrar nessa definição de síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, assim, por mais que ela não tenha, não se suspeite, né, fortemente da COVID nesse caso, ela se enquadra em síndrome respiratória aguda grave, então a gente precisa notificar, tá? Então, existe uma subnotificação dos quadros mais específicos de COVID, mas existe, ao mesmo tempo, essa hipervigilância por essa questão que a gente sempre precisou notificar, mas talvez tivesse um pouco esquecido. Só para esclarecer, a síndrome respiratória aguda grave, hoje, a gente notifica para aqueles pacientes que são internados no hospital com um quadro respiratório. Então, a gente entende automaticamente que se internou é porque é grave, e aí a gente notifica. Então, existe ainda uma subnotificação, principalmente dos casos ambulatoriais, dos casos que não vão necessitar de internação, tá? Por isso que eu tô falando que, de um lado, existe uma subnotificação, por outro, existe uma hipervigilância. Tá? Então, essa subnotificação, ela acontece principalmente nos casos que vão ser tratados em domicílio, né, que serão a maioria dos casos gripais e que serão a maioria dos casos de infecção pelo COVID, tá? Sim, entendi. Não necessariamente quer dizer que esse aumento no registro dessa síndrome pode ser subnotificação da Covid-19, de casos de Covid-19, né? Exatamente. E só uma informação interessante, síndrome gripal não era de notificação compulsória, só esse quadro grave, né? Então, síndrome gripal não era de notificação compulsória. Então, toda vez que a gente vê nos boletins o número de casos suspeitos e que engloba os pacientes que são tratados, né, ambulatorialmente, que não necessitam de internação, é um dado que a gente não coletava antes. Então, nós não temos parâmetro. Como ele não era de notificação compulsória, ele passou a ser de notificação agora, na pandemia, então é um dado para o qual a gente não tem um parâmetro. Sim. Tá? Sim. Mesmo assim, esse número de registros que aumentou em mais de 1000% desde a primeira morte até hoje, não necessariamente é um número que preocupa em relação à subnotificação de Covid-19. Não, é um número preocupante. Esse número, ele é maior do que o habitual, tá? Então, assim, existem gráficos já mostrando, né, em nível estadual, em nível federal, mostrando que o número de internações por síndrome respiratória aguda grave tem aumentado, tá? O quanto disso a gente atribui ao COVID, a gente só fica sabendo fazendo exames, né? A gente tem feito exames de paciente internado, tá? Então, a gente consegue ter uma noção, mas você entendeu essa questão da hipervigilância? Sempre foi de notificação compulsória, mas a gente relaxava, nós preocupamos muito no H1N1, depois nós relaxamos, e agora a gente voltou a notificar, tá? Então, assim, quando eu tô falando de subnotificação, eu tô falando principalmente dos casos ambulatoriais. Sim, professora, de uma forma objetiva, se for possível, qual o quadro geral de uma pessoa que apresenta essa síndrome? Certo. A síndrome respiratória aguda grave, o quadro clínico, ela é o quadro de uma síndrome gripal, ou seja, um quadro agudo, né, de evolução de menos de 14 dias, em que o indivíduo desenvolve tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou obstrução nasal, na presença ou ausência de febre, e mais um sinal de gravidade, que seria falta de ar, a oxigenação do sangue baixa, né, que a gente consegue medir através de aparelho, dor no peito para respirar, tá? Cianose, né, que é o arroxeamento dos lábios, das pontas dos dedos. Então, síndrome respiratória aguda grave, nós vamos utilizar esses termos para aquele indivíduo que tem uma síndrome gripal e que tem falta de ar, tem uma frequência respiratória, né,
aumentada, oxigenação do sangue diminuída, tá? Cianose. Então, é um indivíduo com síndrome gripal, uma gripe que está diferente do normal, né? Que aquele indivíduo, ao invés de sentir que está melhorando, ele está apresentando um desconforto respiratório maior. Eu posso dizer que o paciente com Covid-19 apresenta esse quadro no geral? Não. Não. Em torno de 80% dos pacientes com Covid, eles vão ter apenas uma síndrome gripal, um quadro leve, que vão poder tratar ambulatorialmente, né, em seus domicílios, se necessário, apenas consultas ambulatoriais, né. Calcula-se mais ou menos, isso varia de acordo com os dados, né, de acordo com os países, né, que foram estudados, mas em torno de 20% dos pacientes com Covid vão precisar de internação, né, e desses, 5% necessitaria de internação em UTI. Então, síndrome respiratória aguda grave deve acontecer em torno de 20% dos pacientes com Covid, tá? É um dado grosseiro que varia muito de acordo com o país, varia muito de acordo com as possibilidades de realização de testes diagnósticos naqueles países, tá? Mas o cálculo grosseiro que se faz é esse. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações.